Tem alguns grupos, a questão, um autor chamado Dubac, se escreve lá de Roubache, né? Mas se fala Dubac, o Barão de Dubac, escreveu esse livro aqui, Sistema da Natureza, no século XVIII. Era um filósofo iluminista. O pessoal do iluminismo, eles tinham um otimismo, assim, quase todos eles ali do iluminismo, eles tinham um otimismo com a sociedade. Eles acreditavam que já isso é uma coisa importante, os iluministas, eles acreditavam que se a sociedade fosse organizada, levando em consideração a ciência, a razão e a filosofia, nós teríamos um mundo melhor hoje, um mundo mais organizado, um mundo mais justo e tal. Hoje se fala muito de esquerda e direita, né? A briga é essa, esquerda e direita, qual que é do bem, qual que é do mal. Eu sou de direita, sou do bem, eu de esquerda, eu sou do bem, eu de direita que é do mal. E fica um lutando contra o outro, assim, de uma forma irracional, um debate, assim, estéril, porque em vez de resolver problemas, só está piorando os problemas, né? E o debate mesmo, verdadeiro debate racional, não é eu aceitar a opinião adversária a mim, mas pelo menos, como eu vi falando para vocês, pelo menos tentar entender por que o outro pensa daquele jeito e como que eu posso conviver com ele, com as diferenças. Casamento é isso. E as pessoas às vezes não entendem o casamento, né? Os dois parceiros ali no casamento, eles são diferentes. São dois universos ali. Pensar a questão, vamos imaginar um modelo de casamento, o mais corriqueiro, o homem e a mulher. O homem e a mulher são coisas totalmente diferentes. Eu não posso achar que isso fisiologicamente, né? Eu não posso dizer que homem e mulher é a mesma coisa. Eu posso dizer o seguinte, que eles, às vezes, em algumas situações, eles até são iguais, mas e que eles devem também ter alguns direitos iguais, sim, isso eu concordo. Mas eu não posso dizer que fisiologicamente o homem e a mulher são diferentes. Já há quer dizer, são semelhantes, já há uma diferença entre eles fisiologicamente. Então eu não posso dizer que eles são iguais. Eu falei errado ali. Não posso dizer que eles são iguais, eles são diferentes fisiologicamente. Então, seja uma questão de um cromossomo diferente do outro, muda muita coisa. E a gente tem que aprender a conviver com as diferenças ali. Então, como eu falei, no casamento existem diferenças e a gente tem que aprender a conviver com certas diferenças. E, para isso, uma coisa importante é o bom senso. Ter um bom senso. Diálogo, conversa, muita conversa. Isso para um casamento eu estou falando, né? Conversar, dialogar, trocar ideia, sabe, expor o que está sentindo, entendeu? Estou sentindo isso, não é legal, aconteceu, você fez, né? Aí a pessoa também, você também fez isso, então vamos tentar, né, no bom senso, nós dois tentar resolver isso para que nenhum magoe o outro. Tem que ter isso aí. Na política a mesma coisa. Política não é interesse, política não deveria de ser interesse, a política não deveria de ser um palco de vaidade, sabe? Política não deveria de ser o palco da ignorância, sabe? Quando a gente vê um congresso reunido, a gente deveria de pressupor que ali as pessoas, como defende Platão, as pessoas elas iam ter um pouco mais de racionalidade entre elas, iriam tentar discutir para quê? E aí, lembrando do Rousseau aqui, discutir para quê? Para que o interesse de todos seja respeitado, né? Para que as coisas funcionem, para que o país caminhe de uma forma mais sadia, né? Isso eu estou falando da questão ideal aqui. Então a gente está falando aqui de entendimento, o debate racional, a conversa racional deveria de ser assim: eu escutar o meu adversário, o adversário me escutar também, e nós nesse debate, eu com a minha razão, e vence aquele que tem mais bom senso e mais racionalidade ao expor as ideias e demonstrar para o outro que ele está errado, fazer o outro se reconhecer como alguém que se equivocou. Puxa, eu não tinha pensado nisso que você falou. Olha, rapaz, olha, me desculpem, gente. Isso também é humildade, entendeu? Me desculpe, realmente eu estava errado. O cara falou aquilo e eu estava ali batendo na tecla que não, mas agora que você disse isso, você abriu minha cabeça. E eu acho que eu estou errado mesmo. Então, vamos conversar melhor, vamos tentar agora nós dois, junto, ver se a gente consegue mesmo, eu não concordo com você,
né? Mas nós dois juntos agora eu reconheço. O que nós podemos fazer, então, para nós dois juntos chegar num meio termo comum, sabe? E esse vai ser o debate racional. E isso não vem acontecendo na política. Por isso que é importante debater as questões. Voltando pro Dubac, então, como ele defende a razão, né? E a filosofia e a ciência como fundamento para um caminho melhor para a sociedade, ele vai estar dizendo o seguinte, que existem certos tipos de governo que eles prosperam o vício. Daí a gente cai de novo na questão do vício, né? Se a gente quer, e aí ele põe um ponto bem interessante aqui. Ele fala aqui uma parte do livro, ele fala assim, ó, as paixões do homem são como o fogo, que igualmente necessárias na necessidade da vida, capaz de produzir os mais horrorosos estragos. Então ele falando paixões, o que são paixões? E nós estávamos falando aquilo do Platão lá a respeito da racionalidade. Paixão é sentimento intenso, é sentimento que é irracional. Paixão não é só interesse amoroso, paixão é tristeza, é ira, sabe, tudo aquele sentimento que é intenso, que a razão não tem o controle. Então, um dos pontos que o Dubac vai estar falando aqui é que essa dimensão do ser humano ela não pode falar mais alto que a razão. Ela não pode estar acima da razão. Então, quem tem que estar acima é a razão. A razão ela tem que ser a ferramenta que filtra todo sentimento intenso e racional. Porque se eu agir pela irracionalidade, se eu agir pelo ódio, se eu agir pela vaidade, né, paixões, né, se eu agir pela intolerância ali, sabe, pelo nojo, e não levar ao bom senso, o que vai acontecer? Eu vou às vezes agir arbitrariamente. Isso é um problema em política. Principalmente no país de vocês. O Brasil é um país que tem muitos povos reunidos. Tem pessoas de várias culturas aqui. Eu não posso dizer que todo mundo é igual, como eu estava falando. Nós somos iguais perante a lei, como dizem, né? Mas em questão cultural, em questão até mesmo de forma de pensar, existem povos que pensam diferente e a gente tem que, sabe, se tolerar, a gente tem que entender o outro, sabe, e ver a importância dele na sociedade, do outro, assim como ele também tem que ver a minha importância também na sociedade. Nós todos estamos dentro de um barco e a gente tem que dividir esse espaço com respeito, com bom senso. Então ele diz que as paixões elas causam estragos. Então, como eles são iluministas, esse autor aqui é iluminista, ele vai dizer, então a razão tem que estar acima. E ele vai estar dizendo o seguinte, um ponto aqui importante, que se a gente quer ter uma sociedade virtuosa, uma sociedade boa, que haja esse respeito, que haja o pensamento pela maioria, o bom senso e tal, começa primeiro pela educação moral do pai. A família, então, é a primeira chave para a gente estar descobrindo o segredo para resolver os problemas políticos, segundo ele, né? Então, a gente tem que ter uma educação moral. O que seria educação moral? Desde cedo, os pais já terem essa educação moral no sentido de saber o que é certo, o que é errado, isso pensando em sociedade, e eu ensinar para os meus filhos isso. Então, se eu quero que uma sociedade funcione bem, os pais eles têm que ter educação moral. Começa pela família. Se o pai ensina para o filho vamos imaginar aqui um exemplo, o pai chega e fala, na frente do filho fala assim para a mãe, você é uma imprestável, porque você só limpa a casa. Eu que trago comida e dinheiro para dentro da casa, eu sou mais importante que você, eu sou o cabeça, não é esse geralmente o papo, eu sou o cabeça, e eu que dou comida aqui, eu que pago as contas, e você só limpa a casa, então você é minha serviçal. Você não está acima de mim. A criança vai ver isso, vamos imaginar que é um menino, vai crescer e vai achar que o pai ele tem que tratar a mãe desse jeito. Sendo que o serviço da mãe em casa é extremamente importante. Entendeu? Enquanto o pai está falando isso para a mulher na frente do filho, ela está lá o dia inteiro no tanque lavando a lingerie dele, entendeu? Lavando a roupa de baixo dele. Que às vezes o cara nem para lavar as próprias roupas de baixo ele presta em casa. Nem para lavar um copo para ajudar a esposa ele presta em casa. Então ela está o dia inteiro lá fazendo a gestão e a organização da casa. E ele chega em casa com a casa toda limpa, bonitinha. E ainda chega humilhando a esposa. Que é uma ferramenta ali importante para a família. Porque são os dois ali. Sabe?
Os dois são importantes para o filho. Então, isso aí já é falta de moralidade. Né? Uma educação moral deveria ensinar que a gente não pode tratar as pessoas assim. Isso é errado. Eu já estou fazendo a criança entender que é daquele jeito que tem que ser, e aí ela vai reproduzir lá na frente esse comportamento. Então, o que seria uma educação moral para os pais? Os pais já têm que ter toda essa compreensão, essa racionalidade, sabe, o respeito, o bom senso um com o outro, entendeu? Isso aí vice-versa. Estou dando esse exemplo, é um exemplo. Vice-versa, a mãe também tem que respeitar o pai assim por diante, porque a criança, ela vai... Aristóteles já falava isso, é um outro autor. Aristóteles fala que a criança aprende imitando. Para nós, seres humanos, imitar o outro é uma forma de se educar, de aprender. Faz parte da educação e da formação e do desenvolvimento do ser humano imitar o outro. Se ele imita o que é errado, se ele imita a intolerância, o mau comportamento, ele vai reproduzir esse mau comportamento. Então, a gente tem que ser responsável por essa imitação, a gente tem que dar o bom exemplo. É isso que o Dubac está falando. A gente tem que dar o bom exemplo para que a criança siga o bom exemplo. E aí não parte só dos pais, que ele vai falar nesse texto aqui. O político tem que ser assim também. Se a gente quer uma civilização com tolerância, com bom senso, que funcione bem, o político tem que dar o bom exemplo. Então, a organização política deve o quê? Evitar de fazer com que o exemplo seja o vício, seja o mau comportamento, seja a intolerância, seja a violência, entendeu? E ser a organização política ser o bom exemplo para que a sociedade imite esse bom exemplo. Ele não cita exatamente aqui o Aristóteles, mas aqui eu estou juntando os dois autores aqui, que poderia ser até uma solução, né? A gente necessita, então, de que a organização política e o político, que é o que vai estar levando para frente essa organização política, que ele sim seja já o bom exemplo, que as suas leis, que as suas normas prevaleçam o bom exemplo, prevaleça o bom senso, sabe? E não o vício, porque daí sim a gente teria uma organização bem organizada, bem levando em consideração o que é certo, né, moralmente. Então, é um autor aqui que trabalha a questão moral, né? E ele é socialista. Ah, mas nossa, é um socialista, o livro é vermelho, então isso aí não é legal para mim. Não, é um autor de direita. É um socialista de direita. Esse cara aqui era rico, ele era burguês. E ele está falando isso. Isso aqui são ideias socialistas. Se a gente quer o bem comum, no sentido do bem social para todos, né, o bom exemplo, né, e aí ele trabalha a moral dentro, né, o que é correto, né, a gente está falando de moral aqui, o que é correto. Então o bom exemplo tem que partir já da política, dos políticos, para que isso se reflita na sociedade. Os pais também imitem esse bom exemplo para que as crianças daí aprendam assim, e lá na frente, no futuro, elas possam reproduzir esse comportamento correto, moral. Isso aqui eu tô aqui, como é que eu posso dizer? Eu estou resumindo aqui, é um resumo, eu não posso explicar tudo, sendo que esse livro aqui tem quase 1000 páginas, então ele não dá para falar em 10 minutos, 3 minutos aqui de 1000 páginas. Mas ele fala que a grande arte do moralista seria mostrar aos homens e àqueles que regulam suas vontades que os interesses são os mesmos, que a felicidade recíproca depende da harmonia de suas paixões e que a segurança, a potência e a duração dos impérios dependem necessariamente do espírito que é difundido nas nações, das virtudes que são semeadas, cultivadas no coração dos cidadãos. Então, a solução que ele propõe é uma solução moral. A gente tem que ensinar para as pessoas o que é certo, né? Discutir moral com as pessoas, mostrar o que é certo e ser o bom exemplo. E isso parte do político também. Isso na página 262, ele vai estar discutindo a questão da importância da moral aqui, né? Como aquilo que poderia fazer com que a sociedade seja melhor.